falar dessa temática aí porque teve alguém aí nos comentários, aquele vídeo que eu falei da pastora Nadia, e que no caso a gente estava falando sobre coito entre casais, sobre aquela polêmica que ela dizia que não podia isso, que não podia aquilo. Eu dei a minha opinião, apesar de eu não ter dito que era necessariamente pecado. A pessoa veio refutar, me veio com uns palavrão e tal, só porque eu disse que copular oralmente pode trazer doenças sexualmente transmissíveis. E eu vou comprovar aqui, porque eu vou trazer a palavra de um especialista, não é a palavra do Bruno G, não é o conservadorismo, a caretice, a burrice do Bruno G. Não é porque ele é religioso, que na realidade eu não sou religioso e não sou crente, sou cristão. Tem uma diferença abissal, profunda nisso. Então, não é o meu pensamento. É o pensamento de um doutor, e muito conhecido, inclusive, no mundo secular, doutor Jairo Bauer. Eu acompanhava ele na Rede Atlântica, uma rede de FM, tanto em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e ele apresentou durante muito tempo na TV Cultura, uma das empresas da Rede Globo, falando sobre tema de sexo, alguns programas lá, ok? Então não é qualquer um. Vamos lá. Inclusive, isso aqui serve para que alguns tabus venham ser quebrados. Porque, não tem problema. Eu não estou dizendo que é pecado, eu não disse nem naquele vídeo que era pecado. Só que tem que tomar cuidado. E aqui o doutor Jairo Bauer vai falar sobre. Vou pegar aqui certinho a matéria. Ó, a matéria tá... Isso tem várias matérias, vamos pegar essa daqui, ó. Ele também deu entrevista na Folha, em vários jornais. É um camarada muito conhecido. Jairo Bauer fala sobre sexo oral, também transmite doenças sexualmente transmitíveis. Está na Folha, matéria do dia 15 de novembro de 2004. Olha, matéria antiga. Depois a gente vai trazer outras matérias novas. Então fizeram essa pergunta para o doutor, especialista no assunto. O que o doutor médico Jairo Bauer disse? O que a maior parte dos estudos aponta é que o sexo oral, de fato, pode ser considerada uma prática sexual de risco. Tá vendo? De risco. Se não é pecado, mas pode ser prejudicial à nossa saúde. Vamos ver o que ele diz aqui. Ou seja, pode expor a pessoa à contaminação por uma série de DSTs, que são as chamadas doenças transmitidas pelo sexo, inclusive AIDS. O ideal seria mesmo que as pessoas usassem barreiras também na prática do sexo oral. Um homem que pratica sexo oral em uma mulher poderia optar por colocar uma camisinha, como eu disse no meu comentário, cortada, de preferência com algum sabor e sem espermicidas ou lubrificantes que podem trazer um gosto muito ruim. Outra opção é a colocação de um pedaço de filme plástico, desse que sua mãe usa para embrulhar alimentos, também na entrada da vagina da mulher. No caso de a mulher praticar o sexo oral no homem, o ideal é que ela coloque o preservativo no pênis desde o início, para evitar o contato direto do pênis com a mucosa, revestimento da boca. Mas será que o sexo oral é mesmo perigoso? Ele mesmo responde à pergunta. Práticas sexuais como o sexo vaginal ou sexo anal, desprotegidas, trazem muito mais risco à transmissão de DSTs do que o sexo oral. Por outro lado, já foram descritos pequenos surtos de doenças como gonorreia, sífilis, em comunidades mais fechadas, causadas pela prática de sexo oral desprotegido. Em relação à AIDS, a discussão é mais complexa. Alguns trabalhos demonstram que, em laboratório,
o vírus HIV poderia atravessar a mucosa da boca e levar à doença. Do ponto de vista prático, é complicado provar que alguém se contaminou realmente pelo sexo oral, já que as pessoas tendem a misturar diversas formas de sexo ao mesmo tempo. Existem pouquíssimos casos, isso em 2004, descritos na literatura médica de pessoas que teriam comprovadamente sido contaminadas pelo sexo oral. Mas muitos desses depoimentos dão a margem a dúvidas. Outras dúvidas frequentes, diz o médico, que é aquela que quem faz e quem recebe o sexo oral. O maior risco parece estar com aquele que pratica, já que é essa pessoa que tem contato mais íntimo com as secreções. Quem recebe o sexo entra em contato apenas com a saliva de quem está praticando, o que reduz muito a chance de infecção. Mas não vamos esquecer de herpes na boca ou no órgão genital, que também pode ser transmitido. Nesse caso, quem faz ou quem recebe corre riscos semelhantes. De qualquer forma, é bom não vacilar. Se o risco existe, por que não se proteger? Isso aqui, um doutor falando. Aí vem um abestalhado me xingar nos comentários, dizendo que eu sou careta, que eu sou conservador, porque eu falei que era pecado. Eu não falei que era pecado. Eu falei que o sexo oral, por mais que eu não tenha um versículo bíblico para dizer que é pecado, mas eu tenho um especialista, como o Dr. Jairo Bauer, falando que se não tomar cuidado, a pessoa pode ter doenças. E foi o que eu falei, mais ou menos, ou quase isso, no próprio comentário. Que teria que, no mínimo, usar camisinha. Até no sexo oral. Que teve um caso, depois eu vou procurar aqui no Google e trazer também, de um casal lésbico que uma moça pegou uma doença grave por ser praticante do sexo oral. Porque o sexo realmente de mulher com mulher geralmente é oral. Assim como o do homem geralmente é anal. Não é verdade? E o sexo correto à luz do evangelho é o quê? É o normal, o comum. É o plugue com a tomada, como já diria o Raul Seixas. É o órgão genital masculino com o órgão genital feminino. No entanto, todavia, existe carícias que podem ser parecidas a um sexo oral. Porque tem gente que não pensa sobre isso. Eu beijar uma mulher ou a minha mulher, isso também é quase que um sexo oral. Porque eu estou beijando, eu estou tocando os lábios, é oral, ó, a boca. Ok? Trocar carícias de beijo em outras partes do corpo também, ó, mesma coisa, oral. Em outras partes do corpo que não sejam os órgãos, vocês sabem, né? Os órgãos genitais do homem ou da mulher. Tem gente que não entende essa questão. Fabiana está falando boa noite. Eu acho errado o sexo oral. Coração de Jesus, Pai do seu irmão. Deus abençoe você e a sua família. Amém. Eu até posso dizer, porque não tem realmente um texto que vede que o sexo oral não seja pecado. Agora tem que ser feito com muito cuidado, com higiene, e se for fazer, vou dizer bem no português claro, que se cuide. Isso tanto pessoas ímpias ou cristãs ou não cristãs, enfim, que se cuide. Como o doutor falou aqui, usando preservativo, porque tanto aquele que faz como aquele ou aquela que recebe estão correndo riscos. Se eu for fazer, a minha boca está correndo risco. E a pessoa que recebe, o seu órgão genital está correndo risco. Ok? Não tem essa só um lado ou outro, que é uma falácia. Eu separei uma outra matéria aqui, vamos ver se esse tabletzinho aqui, que dá problema, ele procura essa matéria, que são os mitos do sexo oral. Outros vão dizer assim, e o sexo anal? O sexo anal, biblicamente, não é correto. Por quê? A palavra sodomia, ela faz referência também ao sexo anal. Não só
ao homossexualismo e o polo ativo, mas também ao sexo anal. Por isso que está lá em 1 Coríntios 6:9, que os sodomitas, que é o polo ativo, e os efeminados, polo passivo, não herdarão o reino de Deus. Se você for numa Bíblia mais clara, uma versão com um português mais claro, vai estar lá: relações homossexuais, sejam ativas ou passivas, impedem a pessoa ir para o reino de Deus. É o que está ali, né? Ó, já é uma matéria de 2017, 5 mitos sobre o sexo oral relacionados com doença sexualmente transmissível. Isso aqui é muito importante as pessoas procurar. Porque igrejas por aí, nojento, igrejas por aí não ensinam isto. Nem lá nas suas escolinhas, nem lá na escola dominical, nem num evento que é para ensinar, ou no culto de doutrina, nada. Então você tem que procurar, se informar. E aqui no meu canal eu falo de tudo sem papas na língua. Ó, o mito. A boca não é meio de contrair doenças de transmissão sexual. Isso aqui é um mito. A afirmação é falsa, já que se pode contrair DST via sexo oral, afirmou o médico do Instituto de Medicina Sexual de Madrid, Mariano Roselo Gaiá. Ele cita como exemplo o vírus do papiloma humano, o HPV, herpes genital e gonorreia. É preciso educar principalmente a população jovem sobre esse aspecto, afirma. A prevenção em forma de educação sexual deve prevalecer. Tem gente que é contra o ensino sexual, até nas escolas. Mas, numa escola séria, um professor sério, tudo isso aqui vai ser discutido, debatido, falado, como prestação de serviço, como informação para a formação de um adolescente em adulto. Outro mito sobre a questão do sexo oral. É melhor não escovar os dentes antes do coito oral. Acredite que seja recomendável não escovar os dentes antes do coito oral, para que eventualmente não se produzam feridas na boca, reduzindo o risco de contágio de doenças sexualmente transmissíveis. Mas isso é outra farsa e sem fundamento. É importante manter uma boca saudável, uma boa saúde bucal, tanto visando o sexo oral como para a saúde em geral. O que é recomendável é evitar sexo oral em caso que algum tipo de sangramento ou queimadura na boca, o que poderia facilitar eventualmente o contágio. Então não adianta dizer, eu não vou escovar os dentes, porque daí não pega o contágio. Mito. Terceiro mito. Isso aqui é uma reportagem que ela está junta àquela lá de 2004. Aqui é de 2017. Não é necessário usar proteção no sexo oral? Essa é outra afirmação errada, precisa. Porque muitos entendem que é para usar o preservativo só para evitar a gravidez. Não, é para evitar de doenças, principalmente. Eu estou falando aqui no modo geral, porque o povo vai estar falando, você defende camisinha? Olha, para o povo que não é cristão, eu defendo sim, ok? Para não pegar a doença. Principalmente aqueles que são promíscuos, que não vivem num leito sem mácula, que não estão casados. Não é necessário usar proteção no sexo oral? Também é errado. Se os parceiros não tiverem se submetido a um exame completo para descartar a presença de DSTs, sempre se deve tomar precauções de método de barreira, não apenas anticoncepcional, afirmou o especialista de medicina sexual de Madrid, na Espanha. O médico recomenda que ao receber sexo oral, tanto homem quanto mulher, devem usar camisinha.
já que as mucosas são a porta de entrada para as infecções. Olha o risco que o povo está tendo aí. Olha o risco que o povo pode ter. E depois, inclusive, eu vou falar daquilo que deu a entender que o comentarista comentou no meu vídeo. Se for entre o casal, pode. E se ambos foram virgens, pode. Até isso aí eu vou falar. Se o pênis é retirado antes da ejaculação, não há risco de contágio? Também não é verdade, outro mito. Ainda que seja mais baixo, há risco, pois o líquido pré-ejaculatório, que lubrifica o canal da urina para a passagem do esperma, também tem potencial de contágio. A prevenção contra DST deve ser através de métodos de barreira, camisinha, desde o início do contato, ou protetores de látex, e da realização de exames médicos para descartar eventual presença de DSTs que não tenham se manifestado, afirma o médico. Tá vendo? E ainda outro mito. O único perigo do sexo oral são as DSTs? A afirmação não está totalmente certa, afirma agora uma sexóloga. Embora uma das causas mais frequentes de câncer bucal seja o tabagismo, alguns tumores, olha só, foram associados à infecção por HPV, o mesmo responsável pela aparição de determinados tipos de verrugas genitais. Então, até câncer pode dar no sexo anal. O risco, porém, não deve impedir essa prática. Embora o risco de contrair doenças seja menor do que no sexo anal ou vaginal, sempre é recomendável usar proteção. Então, a especialista diz que entre o sexo vaginal, anal e o oral seria o menos contagioso, mas mesmo assim tem que se cuidar. Como foi dito ali, é necessário você fazer os exames, um check-up geral para ver como é que está a sua saúde. Para ver se você não tem hepatite, para ver se você não tem herpes, não tem AIDS, não tem... Isso se faz pelo exame de sangue. Os parceiros devem fazer isso antes de ou casarem, ou namorarem, para saber. Inclusive, eu não falei aqui, mas também o sexo oral pode dar hepatite, tipo C e outras. Vou ver os comentários aqui. Pega doenças como HPV e a própria AIDS, nojento. Exatamente. Olha só isso aqui, que é outro mito também. Casais virgens, que casaram virgens, pode pegar doenças sexuais? O doutor Jairo respondeu isso aqui, essa pergunta, no dia 11 de maio de 2021. Doutor Jairo, ele tem um próprio site no UOL, recomendo que acompanhe lá. Tem outros, mas eu gosto mais do doutor Jairo porque eu já escuto o doutor Jairo desde a minha adolescência. Inclusive, foi por conta do doutor Jairo que eu soube que o esperma é fisiológico. Quer dizer, o jovem, quando está na flor da pele, ainda que ele não pense em mulher ou não se masturbe, uma hora ele vai eliminar o sêmen. Porque isso é fisiológico, é da natureza do homem. Assim como a mulher também pode até liberar o líquido dela, sem ela praticar algo voluntário, a menina. Alguém perguntou na época para o Dr. Jarubal, ele respondeu isso aí. Só que você vai para a igreja, você só aprende que tudo é pecado. E está lá na Bíblia que a poluição noturna não era pecado. É só um fato imundo, entre aspas, né? Na verdade nem é imundo o termo, é impuro, que tinha que se limpar, purificar daquilo. Mas já era natural acontecer. Enfim, a ignorância é terrível, faz todo mundo sofrer. Vamos lá.
Olha só essa polêmica aqui, olha só esse mito aqui. Você acha que casar virgem está livre de tudo e pode praticar tudo. Olha só como não pode. Tem que tomar cuidado. Um casal virgem também pode ter doenças ou infecções sexualmente transmissíveis? Dr. Jairo Bauer explica. Olha o que ele diz. É possível sim. Por exemplo, que uma das pessoas tenha herpes, que não necessariamente é transmitida por relação sexual, ou ainda tenha nascido com alguma infecção. Por isso, recomendo a eles sempre, na primeira vez, usar a proteção. Ele vai discorrer mais sobre outras coisas. Antes, quero aqui fazer um adendo. O mundo cristão, ele acha o seguinte, que o homem e a mulher é virgem dessa forma. A mulher porque não rompeu o ímen. O homem porque não copulou no órgão genital da mulher. Mas a virgindade não é isso. Nem no sentido espiritual e nem pelos especialistas. Vocês sabiam que a prática da masturbação, e pode ser até a solitária, já tira um pouco da virgindade, da pureza? A prática da masturbação entre um e outro, que seria o sexo oral, também já tirou a virgindade. E ainda, para não romper um ímen, geralmente, muitos jovens faziam isso para não dar problema com a família. Copulavam de modo anal, ou seja, menina, né? Vocês entendem. O sexo anal já tirou a virgindade dela, ainda que não rompeu o ímen. E ainda que o menino também não lançou o esperma. Do mesmo modo, o menino copulou com a menina e assim não rompeu o ímen, ele copulou na via frontal, no órgão da menina, genital, vagina, e não rompeu o ímen, que às vezes não é na primeira cópula que acontece o rompimento do ímen, aquilo ali já tirou a virgindade da menina. Ah, mas não rompeu o ímen. Tem algumas que não rompem, demora. O que é virgindade? Tanto no sentido bíblico e até para os especialistas. É não praticar nenhuma cópula, nenhum coito, nenhum sexo, nenhum tipo de sexo. A primeira vez, seja oral, seja anal, seja vaginal, é já o quê? O rompimento da virgindade de ambos. Ah, mas eu não ejaculei, diz o homem. A mulher, não rompeu o meu ímen. Eu também não tive prazer, não importa. Já é a primeira relação, acabou-se a virgindade. Muitos vão utilizar até passagens do Velho Testamento para dizer, ah, mas não rompeu a virgindade. Lá no Deuteronômio diz que se rompesse o ímen, melhor dizendo, e sangrasse, era assim tão comprida que foi tirado a virgindade da moça e o homem tinha que casar. Nesse sentido é verdade, na questão da lei lá judaica. Mas no sentido do próprio coito em si, pelos especialistas de hoje em dia, lembrando que naquele tempo também existia muita ignorância, e do próprio conhecimento bíblico, principalmente já da era cristã, inclusive Jesus vai falar das virgens prudentes e sensatas, tem a ver sim com isso aí, um outro tipo de coito. O coração de Jesus está falando também outra verdade, que pode até não haver a cópula e a menina perder o ímen, sem ter coabitado. Aí ela perde o ímen, mas ela não perdeu a virgindade. Para ver que o ímen não quer dizer nada. Nesse caso, a menina perdeu o ímen, pode até sangrar, mas não perdeu
a virgindade, porque não coabitou. Se foi sem querer, se foi um ato involuntário, porque também a menina pode, de alguma forma, né, introduzir alguma coisa lá, fazer um coito solitária lá, vamos dizer assim, um coito masturbatório, um onanismo, aí já é um outro 500, né? Assim como também tinha aquela lenda do homem, para o homem ser. Isso aí é uma lenda que até eu, no começo da adolescência, eu sofri com isso aí. Né? Que eles diziam que o homem, para perder a sua virgindade, não bastava ele copular, ele tinha que arrebentar aquela glândula que tem do seu próprio órgão genital. Só que nem todos arrebentam aquela pelezinha. Se o próprio pênis, que tem a glândula, em que inclusive aquela pele que fica com a glândula ali, aquela parte, e os judeus cortam, que é chamada a circuncisão, corta ali o pedaço do prepúcio, é chamado. Quer dizer então que os meninos judeus já perderam a virgindade, porque é cortado aquilo desde criança. Jesus teve esse procedimento com 8 dias, que era a praxe, o costume. Então Jesus já não era mais virgem. Para você ver o nível da burrice de nós adolescentes. Aí um ficava indicando com ou cabação, ou não sei o quê. Ele não sabia de nada, ele não sabia de nada. Porque nem todo homem arrebenta. E na realidade a maioria não arrebenta. É só se fazer muita força contra a força. Enfim, não quero adentrar muito aos detalhes. Mas é outra falácia também. Tanto do caso, a menina que perde o ímã sem copular, ela não perdeu a virgindade, como também o menino que faz a circuncisão, ele não perdeu a virgindade. Inclusive a circuncisão é até boa para a fimose, no caso dos meninos, né? Vamos lá. Vamos seguir aqui o Zairo Bauer. Como ocorre a transmissão de herpes? O vírus do herpes é extremamente comum e tem alta circulação entre a população. A grande maioria das pessoas, chegar no início da vida adulta, já teve herpes. Tá? Algumas pessoas não se manifestam a doença. Então, é possível que um casal virgem pegue herpes e possivelmente não vão apresentar essas lesões. Depois de adquirir o herpes, o vírus fica para sempre no organismo. Ele pode também ficar em estado latente, ou seja, escondido nas terminações nervosas. E nesse caso, o risco de transmissão é muito pequeno. Quando há uma queda de imunidade ou algum trauma na região afetada, o vírus pode entrar na chamada fase ativa e produzir lesões. E aí há grandes riscos de transmissões. Vale lembrar ainda que a doença, quando adquirida na gravidez, pode trazer complicações para o bebê. Além disso, o herpes genital na fase ativa pode aumentar o risco de contaminação pelo vírus do HIV ou da AIDS, né? Pelo vírus da AIDS, o HIV. Então quer dizer que até um casal virgem praticando em casa o sexo oral ou vaginal pode pegar a doença. Por isso tem que fazer o check-up, ver se cada um está de acordo, saber bem. Mas a ignorância é grande, né? O pecado não está necessariamente no ato, e sim em não se cuidar. E sim em não se prevenir, se proteger. Tá vendo? Isso serve, inclusive, para aqueles que não são cristãos também, e até mesmo no caso homossexual, lésbico, o que for. Ok, meus caros? Essa é a realidade. Para a gente falar mais alguma coisa sobre, saindo até da temática saúde,
falando no termo bíblico, você encontra na Bíblia Almeida a expressão se conhecer, né? A Bíblia não fala o quê? Copular, às vezes até fala. Não fala transar, não fala fazer sexo, ela fala coabitar ou principalmente se conhecer. Do mesmo modo, quando uma pessoa morre, não fala que morreu, fala que expirou. Porque é a norma culta, não é a norma coloquial. Por isso que é bom uma versão da Bíblia que fique uma norma intermediária, melhor dizendo, que seja um pouco culta e coloquial ao mesmo tempo. Ou coloquial e não tão chula, para fácil compreensão de quem lê, dos leitores. Que acha que nem sexo existe na Bíblia. E não vai existir mesmo. Uma Bíblia tradicional Almeida vai estar lá se conhecer, né? E quando a gente é novo convertido, a gente... Ué, o que é esse conhecer aqui? E Abraão se conheceu com Sara. O que é isso aqui? E desse conhecer gerou Isaac. Você entende porque diz que gerou Isaac. Ou encontrou também, exatamente, encontrou, se encontraram e geraram, exatamente. Esse excesso, norma culta, dificulta o entendimento do texto. Claro que você não vai estar num culto, que é para estar falando de Deus, de família, falando isso aí abertamente, mas os que são membros de uma igreja, os que são cristãos de verdade, tem que entender isso aí, tem que ser falado isso em qualquer lugar, principalmente em igreja. E tem gente que se escandaliza quando se vai falar de coito, de sexo em igreja. Tem gente que se escandaliza com isso aqui que eu trouxe, informação médica, que todo menino, toda menina deveria ter informação, deveria ter essa informação, para entender como é o seu corpo, porque nós somos corpo, alma e mente. Corpo, alma e espírito. Tem que procurar os médicos especialistas, no caso das mulheres, o ginecologista, os homens têm outro nome, são tantos nomes, né? Para saber sobre, ou ir atrás de um sexólogo, uma sexóloga séria que fale sobre isso com mais clareza. É necessário. Porque tem um monte de dúvida, um monte de mito por aí, e depois as pessoas já são ignorantes. Aí elas querem usar a Bíblia para dar o respaldo para a sua ignorância. Aí que mora o perigo todo. Tem aqueles que são extremistas, que dizem que não pode nada, né? Acho que até não pode coabitar. E já tem aquele outro lado que diz que pode tudo. Que quem proíbe alguma coisa ou cuida da vida do casal é um careta. Eu aqui prego temperança. Tem coisa que é exagero. A pastora Nadir disse aí que não podia nem a mulher gemer. Isso aí é um exagero. A mulher não vai gemer para acordar a vizinhança toda, mas o gemido normal, o natural, do prazer, não tem pecado algum. Ok? A pastora Nadir pregou também que coito anal e oral seria tudo pecado, só que tem a diferença do oral, como eu disse, em outras partes, não necessariamente nos órgãos genitais. Então há uma confusão desses extremismos que não está no gibi. Essa é a grande realidade. E aqui eu trago informações tanto do mundo secular ou da ciência ou de saúde e também da palavra, principalmente. Por isso que eu fiz essa live, até para dirimir aí problemas ou para dirimir as dúvidas que pairam no ar aí. Ok, meus caros? Abraço, Deus abençoe a todos e até uma próxima.